Júlia, para você e a todo o pessoal aí da equipe da escola. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Que seja uma aula produtiva, uma aula de conhecimento. Como eu falei para vocês, essa matéria de estatística é uma matéria um pouquinho minuciosa, né? Uma matéria que muitas das vezes boa parte das pessoas não gostam dessa matéria, mas é uma matéria que está presente a todo momento na nossa vida. E, como eu falei para vocês, ressalto em todas as aulas, parece que é cansativo, todas as minhas matérias que eu ministro, eu tento o máximo trazer para a realidade do dia a dia. Inclusive, principalmente essas matérias um pouco minuciosas, que é estatística, contabilidade, algumas matérias aí que a maioria dos estudantes, não todos, óbvio, mas boa parte eles gostam muito da área voltada para humanas, e assim por diante. Essas matérias mais estatísticas e tudo mais, não é muita pessoa que gosta. Então, o que eu tento fazer? Eu tento trazer ela mais ainda para a nossa realidade do dia a dia, para que vocês consigam assimilar o que a gente vai passar. A gente tem a consciência, eu tenho a consciência que não é todo mundo que gosta dessa matéria. Mas meu intuito aqui como professora de vocês é estar passando essa matéria para vocês e eu espero que, se vocês conseguirem interpretar, que seja um pouco daquilo que eu trouxe para o dia a dia, consigam entender um pouco da estatística, alguns conceitos da estatística, que às vezes são conceitos técnicos, assim como a contabilidade tem conceitos técnicos do dia a dia, e a gente falando, as pessoas da área falando, às vezes parece que é um pouco complicado, fora da caixinha da gente, mas quando você traz para a realidade do dia a dia, você vê que esses conceitos técnicos não estão tão monstruosos quanto a gente imagina, tá? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês, né, o slide na aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Lucas, você está com a mão levantada? Quer falar alguma coisa? Tá, qualquer coisa, gente. Foi que eu esqueci de abaixar. Tá bom, então, Lucas. Boa noite. Faz assim, o que eu vou fazer antes? Eu vou dar uma pincelada da aula passada, da aula anterior. Vou dar uma pincelada, não vai ser a aula, porque a aula em si já está gravada lá, quem tiver curiosidade pode voltar para estar assistindo. Mas eu vou dar uma pincelada, por quê? Porque como a gente está dando acompanhamento, continuidade à apostila da escola, que é uma apostila muito didática, muito legal, de se aprender com muita facilidade mesmo, uma linguagem muito tranquila de se aprender, como é uma linha que a gente vai dar continuidade, eu gosto muito de dar uma pincelada da aula passada para que os conceitos que eu vou trazer dessa aula não ficam tão fora, não fujam tão fora, ok? Qualquer coisa vocês podem estar interrompendo, vocês sabem que eu não importo de interromper, de participar da aula, de colocar, às vezes quer colocar um exemplo do dia a dia, do local de trabalho, ou do dia a dia mesmo, que está vinculado à matéria, vocês podem estar interrompendo, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho que eu vou... Aqui, ó. Tá aqui. Isso. Foi a aula que a gente deu dia 25 de setembro. Aqui eu trouxe para vocês qual a importância dos dados apresentados pela mídia e pelos dispositivos de comunicação. Eles interferem na comunicação, tomada de decisões, reflete na sua opinião? Por que eu trouxe essa pergunta aqui?
Lembrando, gente, que quem tiver curiosidade de que estiver com a apostila aí em aberto, quem imprimiu, ou quem está com ela aí mesmo em PDF aberta, vocês veem que é tudo uma continuidade que está na apostila. Alguma coisa, principalmente nessa aula de hoje, eu trouxe um pouquinho de uns livros que eu tinha aqui em casa, que eu tenho aqui em casa. Mas tudo tem a ver com a matéria que está aí na apostila de vocês. Por que eu trouxe na primeira aula, que foi dia 25 de setembro, sobre a importância dos dados apresentados na mídia e pelos dispositivos de comunicação? O que interfere na nossa tomada de decisão refletem na nossa opinião. O que acontece? Nós sabemos que o mundo, cada dia que passa, ele está mais digital. Nós temos essa consciência que nós vivemos hoje no mundo digital. Nós dependemos desse mundo digital. Algumas pessoas, infelizmente, têm até uma certa doença com o mundo digital. Ela não consegue viver sem. Mas a gente sabe o quanto que esse mundo digital ele reflete na nossa vida no dia a dia. Não tem como, gente, a gente negar. É óbvio que a gente precisa, se você fica muito tempo no celular ou nessas redes sociais, você precisa equilibrar um pouco aí sua vida? Precisa. Mas aqui eu estou trazendo a questão da estatística. Isso reflete no nosso dia a dia todo tempo. O filme que a gente assiste, quem gosta de novela, a novela que assiste, quem gosta de algum programa, ou segue alguma influência, algum blogueiro, ou alguma música que gosta de ouvir, tem tudo a ver com estatística. A roupa que você usa tem a ver com estatística. Muitas das vezes, até o curso que você faz tem a ver com estatística. O presidente, quem assume, quem governa o país a qual a gente mora, no caso específico o Brasil, tem a ver com estatística, as leis têm a ver com estatística, o salário tem a ver com estatística. Então, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia tem a ver com estatística. Mas, professora, como assim tem a ver com estatística? A estatística, ela está a todo momento na nossa vida. Vocês acham que, porventura, imagina aí que uma roupa, uma grife de roupa aí, ela decide, ela fabrica uma roupa até o número 44, por exemplo, 46, e aí ela, da noite para o dia, ela começa a fabricar roupa plus size. E começa a colocar umas roupas legais, um style, umas coisas bem da hora, bem bonita e tudo mais. Vocês acham que o dono, o proprietário daquela marca, dormiu, acordou e falou, hoje eu quero, a partir de agora, a gente também vai trabalhar com plus size? Não, gente. Houve-se um estudo para que isso acontecesse. Houve um estudo para que a empresa conseguisse segmentar o ramo a qual agora ela vai ingressar. Então, nada que acontece no dia a dia é da noite para o dia. Por exemplo, o alimento, a cesta básica que a gente compra aí, que o valor da cesta básica mensal nosso, brasileiro, ele tem a ver com estatística. É uma série de fatores que o governo ele tem que analisar, pelo menos deveria, gente. Aqui eu estou falando, gente, de algo que deveria ser... Eu gosto muito de ressaltar isso, porque a gente sabe que, infelizmente, não faz muitas das coisas. Mas aqui eu estou falando que deveria ser feito, né? Agora, se faz ou não faz, mas o que deveria ser feito é que quando você vai calcular o valor de uma cesta básica, por exemplo, você tem que analisar vários fatores de uma sociedade. Não é só... O certo seria, vou ressaltar mais uma vez, o certo seria, não é só o governo dar um estralo e falar, a gente vai aumentar a cesta básica, vai para esse valor, porque a gente precisa captar esse dinheiro, tal, vou aumentar esse imposto, por causa que a gente precisa levantar. O certo seria que não, infelizmente a gente sabe que não é assim que está acontecendo, mas o certo deveria ser o quê? Fizesse uma série de pesquisas para que a estatística dessas pesquisas, para que os números mostrassem qual seria o valor adequado para aquela renda mensal. Esse seria o correto. Então, por isso que eu trouxe essa pergunta para vocês na aula passada. Algumas áreas que eu trouxe que a estatística pode ser aplicada nas ciências naturais, sociais. Por que nas ciências naturais e sociais? Por exemplo, se você pegar aí a meteorologia no celular da cidade onde que vocês estão, vai colocar lá. Lá vai estar falando que amanhã vai estar com previsão ou não de chuva, vai estar ensolarado ou não, depois da manhã vai estar final de semana. Então, existe uma estatística para que chegue a essa conclusão.
as pessoas responsáveis pela meteorologia, os cientistas, eles não é da noite para o dia que eles vão estar lá e falar assim, vai colocar lá, amanhã em Araxá ou em São Carlos vai fazer sol. Depois da manhã, final de semana, vai estar chuvoso. Não, gente, existe toda uma estatística para fazer esse cálculo, para anunciar. E depois que se anuncia qual que vai ser a previsão do tempo, aí o que acontece? Dentro dessa previsão do tempo, ela vai influenciar totalmente, diretamente, no exemplo que eu vou dar agora, numa produção, nas vendas de uma cidade. Imagina uma cidade que tem praiana. Então, essa cidade está chegando, vamos supor, vai ter um feriado agora, e aí começa a prever que vai ter só tempestade nessa cidade. A estatística lá da meteorologia, que é natural, vai refletir diretamente aonde? Na estatística das vendas daquela cidade. Porque a gente sabe que por mais que naquela cidade vários turistas já estiveram lá, já compraram as suas passagens, ou já reservaram o hotel, já pagaram o hotel, eles vão estar na cidade, o consumo não vai ser o mesmo se tivesse um dia ensolarado, bonito, propício para a praia. Aqui fala da administração pública e privada. A estatística é aplicada em diversos setores, como financeiro, onde os estatísticos podem analisar riscos e avaliar investimento. Por exemplo, eu não sei se eu citei na aula passada, um exemplo aqui da estatística dentro da administração pública é um plano de governo. Todo ano, o governo, o que ele faz? Ele lança um plano de governo. E dentro desse plano de governo, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver e de ler, eu vou falar uma coisa, eu já pesquisei, eu já li, mas eu não li tudo, porque é muita coisa burocrática. Mas se você tiver curiosidade de você passar pelo menos um olhar lá, você vai ver que lá no plano de governo está constando lá. Vamos supor que hoje o governo já iria anunciar, porque ele tem que anunciar. Ele já iria anunciar lá no diário oficial lá que o plano de governo. Aí, nesse plano de governo de 2025, ele já anunciaria lá que ele vai gastar em 2025 tantos milhões para a saúde, tantos milhões para a segurança, tantos milhões para a cultura, e assim por diante. Tantos milhões para a agricultura, o agronegócio. Então, o que acontece? Através desta estatística, o que os empresários começam a viabilizar? Olha, na agronegócio ele não vai investir muito. Olha, na segurança ele não vai investir muito. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa injetar dessa forma. Olha, na segurança ele já vai investir. Então, você como empresário, vamos tentar prestar serviço para o governo, porque ele vai injetar dinheiro na segurança. Então, isso tudo tem a ver com estatística. Medicina, eu citei um exemplo lá para vocês, eu lembro que na aula passada, eu não sei se foi nessa turma. Supondo aí que uma empresa de farmacêutica, ela vai lançar um medicamento, está lá em análise um medicamento para a cura do câncer, por exemplo. O que acontece para combater ou amenizar? Mas vamos falar assim, a cura, por exemplo. Ela não vai simplesmente fabricar esse produto lá na indústria farmacêutica e fabricou ele e amanhã ele já está lá nas glândulas, nas glândulas da farmácia, para os farmacêuticos, os médicos receitarem. Não pode fazer isso. Precisa haver um teste antes desse produto. Qualquer medicamento, antes dele chegar lá na farmácia, ele passou por uma estatística. E qual que é essa estatística? Ele realmente, aquilo que está constando na bula lá, a causa para a qual ele vai combater, ele realmente está combatendo essa causa? E como que a indústria farmacêutica fica sabendo? Um exemplo que eu vou dar aqui simples. Supondo que ela vai lançar um medicamento que combate ao câncer. E aí deu certo esse medicamento, realmente combateu. Ela, antes dela colocar ele lá na farmácia, ela pegou, supondo, gente, que eu vou dar um número aleatório. Ela pegou 100 pessoas que estavam com essa enfermidade, e dessas 100 pessoas mesclaram lá criança, jovens, idoso, e assim por diante, homens e mulheres,
pegaram essas pessoas e vão fazer teste com essas pessoas. As pessoas assinam lá um termo de compromisso que elas estão cientes que é um remédio teste, então elas vão ser tipo um laboratório, né, para aquele medicamento, e o que é uma cobaia para aquele medicamento, e dentro daquelas 100 pessoas, supondo lá que no final de determinados X meses, 6 meses, detectou que 90% delas realmente foram curadas pelo câncer. Então, aí sim, a indústria farmacêutica consegue verificar estatisticamente que aquele medicamento vai sanar um problema, no caso que é o combate ao câncer. E aí sim ela consegue colocar ele no mercado. Por isso que muitos medicamentos, se vocês forem ver na bula, fala lá, como que a gente fala? Fala reações. Alguns falam lá, tem reações de enjoo, reações de vômito, tontura, tremedeira, coceira, e fala. Por que eles falam aquilo? Não que todos que vão tomar, que vão ingerir aquele medicamento, vai ter aquela reação. Mas se eles colocaram aquilo lá na bula, é porque antes daquele medicamento entrar para o mercado farmacêutico, dentro lá das cobaias, lembra que eu falei que tem sempre as cobaias, sempre aquelas pessoas que estão cientes que vão ser cobaia daquele medicamento, um ou outro sofreu aquela reação. Então, se um ou outro sofreu aquela reação, é responsabilidade da indústria farmacêutica colocar que talvez alguém também possa sentir a mesma reação que os outros sentiram. Pesquisa de opinião. A estatística é usada para pesquisas eleitorais e pesquisas de opinião pública. Citei também lá no exemplo para vocês. Aqui, gente, ressaltando mais uma vez, dentro do correto, que a gente sabe que, infelizmente, mas dentro do correto seria que as pesquisas de opiniões seriam para quê? Para que os candidatos conseguissem verificar qual que é o poder de aceitação deles. Tá legal o poder de aceitação? Então, a gente precisa avançar por essa área. Não está muito bom, então a gente precisa inserir mais aí na mente do povo, para tentar resgatar esse pessoal, esses votos para nós. No marketing, que foi o exemplo que eu dei lá, da moda e tudo mais, eu trouxe aqui um conceito de estatística, que é o ramo da matemática que se dedica a coletar, organizar, analisar e interpretar dados com o objetivo de transformar esses dados em informações. Gente, a estatística é um ramo da matemática, então ela é uma ciência. A matemática é uma ciência. Ela está dentro da ciência da matemática. Ela é uma das áreas da ciência da matemática. E a matemática, gente, os números não mentem. Os números não mentem. 1 mais 1 é 2. Apesar que hoje tem muito doido aí que quer desvirtuar que 1 mais 1 pode ser 3, porque depende de... depende. Se a Roberta acha que é 3, para ela é 3. Não, mas os números não mentem. 1 mais 1 é 2. Então, os números não mentem. Um fulano, acho que eu dei exemplo aqui também na sala de aula, alguém pode chegar para você e falar assim, eu sou rico, e está com uma vestimenta muito, muito parecendo um rico, pode estar com um carro de rico, mas os números não mentem. Na conta bancária dele, será que condiz com aquilo que ele está fazendo propaganda? Por que eu estou falando aqui que os números não mentem? Porque é função da estatística aqui coletar. O que a estatística faz? Ela coleta esses dados, ela organiza esses dados, porque não adianta só eu coletar. Não adianta só eu inserir pessoas lá no mercado para coletar os dados para mim. Eu preciso organizar. Depois que eu organizo esses dados, eu vou analisar esses dados. Após eu analisar, eu vou interpretar. Assim como a gente interpreta um texto. Não tem lá, quando a gente está estudando, a gente não interpreta o texto, faz uma interpretação de texto. Então, eu vou interpretar esses dados. Por isso que é a importância da interpretação de textos na escola. Porque parece que é só uma matéria de português, mas é através da interpretação de textos que você consegue interpretar toda uma vida. Então, aí você vai interpretar esses dados. Quando você consegue interpretar esses dados, aí você tem o quê? Você tem nas suas mãos um poder muito grande de decisão. Através daqueles dados que você está nas suas mãos, você consegue tomar as decisões corretas. Através daqueles dados que estão nas suas mãos, você consegue analisar. Eu vou recuar ou eu vou avançar? Aqui eu trouxe aqui o conceito de estatística, né, que é composto por um conjunto de métodos que permitem... E é a mesma coisa que eu acabei de falar. Planejar experimentos, obter, organizar e resumir dados, analisar e interpretar dados, tirar conclusões, como eu falei. Eu falei aqui das classes, mas aqui eu não tenho necessidade de a gente falar agora. Mas é isso, então. Sobre a aula de passada,
seria sobre isso. Eu só dei uma pincelada mesmo aqui para vocês entenderem, reforçar mais uma vez o que é a estatística. Qual que é o conceito da estatística? A estatística, a matemática é uma ciência, e a estatística é uma área da ciência da matemática. Então, não tem como desvincular a matemática da estatística, se ela é uma área da ciência da matemática. Gente, sobre a aula passada, que foi nossa primeira aula, dia 25 de setembro, tem alguma dúvida? Porque agora eu vou começar a aula de hoje. Tranquilo. Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Hoje a gente vai falar sobre a representação gráfica de variáveis. Gente, aqui eu trouxe gráficos. Ó. Tem um gráfico em pizza, tem os gráficos em diagrama, o linear, o aéreo, que eu vou explicar para vocês o que é. A representação gráfica é uma forma de representar fenômenos como físicos, econômicos ou sociais de forma ordenada e escrita. Então, gente, lembra que eu falei aqui agora, na aula passada, sobre o que é a estatística? É uma ciência, a matemática é uma ciência, e a estatística é uma área dentro da matemática, dentro da ciência da matemática. Então, o que eu faço? Lembra lá na aula passada que eu acabei de falar o que a estatística faz? Ela coleta os dados. Coletei. Depois que ela coleta os dados, ela organiza os dados. Organizei. Depois que ela organiza, ela interpreta os dados. Quando ela organiza os dados, aqui, ó, que tem um gráfico em pizza. Quando ela está organizando os dados, ela está colocando aquela coletagem aqui no gráfico. E não adianta nada eu coletar os dados, organizar os dados. Lembra que eu falei sobre a importância da interpretação de texto? Porque é através da interpretação de texto que você consegue interpretar muitas coisas na vida, quase tudo, praticamente. Porque adianta eu ir lá, pagar uma consultoria caríssima, porque é caro, para levantar os dados para mim sobre um determinado problema, seja econômico, seja financeiro, seja econômico, político, social. Se eu não conseguir, quando ela me jogar nesses gráficos, porque o que acontece, a consultoria vai fazer? Ela vai te fornecer os dados, o gráfico. Mas se eu não conseguir interpretar esses dados, foi dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. Porque eu preciso interpretar esses dados. Porque você só paga uma consultoria, ou você só solicita os dados, se você é um supervisor, se você tem um supervisor aí, ele só solicita os dados porque ele precisa tomar uma decisão. Nenhum supervisor, nenhum gerente, nenhum presidente de empresa ou de multinacional vai solicitar um gráfico com os dados para ficar guardado na gaveta e achar bonito, ou ficar uma pasta lá no Excel, no computador. Ele solicita esses dados porque ele precisa tomar uma decisão. E se ele só consegue tomar uma decisão correta se ele souber interpretar esses dados. Por isso a importância da estatística. Não é uma brincadeira. É muito sério. Desde quem coleta, que parece que muitos pensam que é insignificante. Imagina só, gente. Eu estou falando pelo lado certo. Se tivesse quem faz a pesquisa de... Infelizmente, o Brasil está tão difícil, mas assim, pelo certo. Vou usar esse exemplo, mas pelo lado certo. Quem faz uma pesquisa eleitoral? Quem está lá na rua, fazendo a pesquisa eleitoral, falando, você vai votar para qual presidente ou para qual prefeito. Imagina se você falasse assim que ia votar no candidato A, ele ia lá e falasse, assim, não, vou colocar que ele falou que vai votar no B. A bagunça que ele ia fazer. Ah, mas ele só errou. O cara falou que ia votar no A e depois que ele falou que ia votar no B. Foi só um errinho à toa. Mas esse errinho à toa, lá na coleta dos dados, e quem vai tomar a decisão, vai interpretar esses dados lá em cima, vai tomar em cima daquela coleta que está lá. Vai tomar a decisão em cima da coleta que fez, dos dados que estão lá na mão dele. Eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui na sala de aula, é igual médico. O médico, se você vai ao médico, um clínico geral, por exemplo, e esse médico te pede um check-up, uma série de exames, o médico vai tomar a decisão, seja de medicamento, seja de tratamento, em cima
dos exames, resultados de exames que você trouxe para ele. Então, se um exame não foi feito por um biomédico responsável, por uma clínica responsável, por um laboratório responsável, o médico toma uma decisão errada, que pode levar à morte do paciente. É uma comunhão. O médico não é superior a quem coletou. Ah, mas quem coletou o sangue, supondo. Quem coletou o sangue foi só uma enfermeira. Supondo. Foi só uma enfermeira. E o médico é o médico. Mas imagina se aquela enfermeira, quando ela coleta os dados, no caso, os dados aqui é o sangue, aí coletou o sangue do fulano A, aí já viu que quando a gente vai tirar sangue, ele coloca lá no frasquinho o nome da gente rapidinho, para não ter confusão. Imagina se ela, o fulano que foi o A, ela colocou lá que foi o B, que o sangue é do fulano B. Aí o fulano B, às vezes, está com uma doença terminal, chega lá, o médico fala para você que você está com uma doença terminal, você quase morre. Então, o serviço do enfermeiro não é menor do que o serviço do médico. É um complemento. Porque o enfermeiro está lá na ponta, responsável pela coleta dos dados, que no caso é o sangue. Depois que o enfermeiro coleta os dados, ele envia lá para o laboratório, que tem um biomédico que analisa aquela coleta dos dados, que é o sangue. E o biomédico pega e assina um relatório do resultado do exame, para o médico interpretar, analisar e tomar a decisão mais correta. Assim, é quem coleta os dados. Ah, mas é só uma pessoa que recebe pouco, por exemplo. Ele só errou, não tem problema. Tem sim, porque através daquela coleta de dados, que talvez o presidente que ganha 100 mil vai tomar uma decisão. E imagine se ele toma uma decisão errada, em cima dos dados errados. Aqui eu falei aqui, ó. Exemplos de representação gráfica incluem gráficos que são representações visuais de dados numéricos, como gráficos de barras, gráficos de pizza, gráficos de linhas, gráficos de colunas, gráficos de pontos, gráficos de setor, entre outros. Então, gente, quando a gente joga os dados lá no gráfico, esses dados eles vão ser analisados. Assim que é o médico. Quando o biomédico joga o resultado do exame, por exemplo, aí lá no exame vai detectar se você tem diabetes. Aí lá vai falar o percentual. Já viu que eu não sou dessa área, gente. Nem vou arriscar falar aqui que eu não sou dessa área. Mas aí eu sei que, lógico, a gente faz o exame, né? A gente sabe que lá tem esse, vamos supor, de 100 a 200 é normal. De 240 a 400 é anormal, supondo. Isso aqui é um exemplo. Isso aí é um gráfico. Porque através disso o médico consegue analisar, consegue tomar uma decisão. Olha, de 100 a 200 é normal, o meu paciente que deu 120, não, tá tranquilo então. Ah, não, tá 400 e tanto, então já tá fora do normal. Já é outro procedimento que eu tenho que tomar. Plantas e mapas que são representações gráficas de espaços físicos, como plantas de casas, mapas geográficos e plantas industriais. Gente, isso também são gráficos. Uma planta de uma casa, ela é um gráfico. Tem a planta baixa, né? Gente, vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu tinha, acho que era 17 anos, então tem muitos anos, tá, gente? Porque eu já vou fazer 41. Eu me arrisquei entrar para curso de edificações no Cefet, em Araxá. Meu Deus do céu. Eu não sou boa em desenho. Eu saí por causa do desenho, que eu não aguentei. Então, assim, agora que eu tô lembrando, só contando essa história aqui para vocês. Então, eu sei que tem as plantas, tem a planta baixa. Então, a planta, se você pega lá um projeto, imagina aí na mente de vocês pegando um projeto agora. Lá na planta, ela é um gráfico. Porque através daquela planta lá, o engenheiro, o mestre de obras, a pessoa responsável, ele vai tomar as decisões corretas. Agora, imagina se aquela planta foi desenhada de uma forma errada.
Um canto, colocar num lugar, está em outro lugar, e assim por diante. A bagunça que virá. Os mapas geográficos são gráficos. Por quê? O próprio nome fala geográficos. Que geo é da região, da geografia, e gráficos são uma coluna estatística. Então, esses mapas geográficos, eles também são gráficos. Por quê? Se você quer fazer uma viagem, por mais que você sabe aonde é o local, se é um local novo, você usa lá o GPS. Então, o que faz esse GPS? Esse GPS ele vai calcular para você qual é a rota mais propícia para você chegar naquele determinado local. E os GPS, eles colocam lá as estatísticas. Por exemplo, aqui, esses dias tinha congestionamento. Aí a gente tinha que levar meu filho no futebol, aí lá constava. Olha, congestionamento, tal, então vai ser mais demorado. É uma estatística, porque calcula estatisticamente, se você tivesse que fazer aquele trajeto, supondo, em 20 minutos, por causa do congestionamento, você vai fazer ele em 1 hora. Aqueles tempos atrás estava tendo muita queimada. Ele já jogava, ele via que tinha muito queimado numa determinada área da rodovia, ele já calculava a rota para a gente. O que é o calcular a rota? Ele já está interpretando esses dados, porque ele viu que tinha uma queimada, então ele interpretou esses dados, o GPS interpretou esses dados da queimada do local, então, interpretando esses dados, ele já vai tomar uma decisão para a gente qual que é o caminho melhor para a gente fugir daquela catástrofe, daquelas queimadas. Gráfico de sistema de eixos cartesianos, utilizado na matemática e na física, e tem este nome em homenagem a René Descartes, o seu criador. Aqui não tem necessidade, por isso que é mais história, de vocês saberem. Trouxe aqui para vocês definição de gráfico de barras. Aqui, ó, gráfico de barras é isso aqui, ó. Peraí que eu vou chegar lá para a gente falar. Só mostrei para vocês verem. Aqueles que tem aquelas coluninhas aqui. Gráfico de barras mostram informações sobre categorias diferentes. Em um gráfico de barras, o comprimento de cada barra representa um número. Então, aqui, gente, ó, esse gráfico aqui é de uma taxa de mortalidade infantil por região. Então, aqui, ó, olha para vocês verem. Na região Nordeste, a taxa de mortalidade infantil está maior. Está dando para ver, não dá, gente? Porque a barra da região Nordeste é maior. Então, é um gráfico de barras, geralmente é um gráfico... Geralmente não. O gráfico de barra é um gráfico muito fácil de interpretar. É um gráfico... O de pixel de barras é muito fácil. Se, porventura, vocês lá no local de trabalho de vocês, o chefe, o supervisor, vocês mesmos como líder, tem que fazer algum gráfico, e vocês têm alguma dúvida, gente, mete já um de pixel ou um de barra, porque é um gráfico muito fácil de interpretar. Dependendo da situação. Lógico que tem situações que exigem um outro tipo de gráfico, mas na maioria das vezes, o de barra e o de pixel você consegue fazer tranquilamente pelo Excel e fica mais fácil de interpretar, se você tiver fazer uma explicação. Porque olha o tanto que está fácil. Qual que é o motivo desse gráfico aqui? A mortalidade, as taxas de mortalidade infantil por região do Brasil. Quais são as regiões? Nordeste, está aqui do lado esquerdo. Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui fala, ó, direitinho. A região Nordeste está com um tamanho, a Centro-Oeste, a Sudeste e a Sul. Então, se você for ver, se for para você olhar aqui, qual que é a região que tem mais mortalidade infantil? Só de olhar, você sabe que é a região Nordeste. Qual que é a que tem menos? Só de olhar, você sabe que é a região Sul. Então, o gráfico de barras é um gráfico muito tranquilo de se entender, de interpretar. Gráfico de barras agrupado. Vou explicar. Aqui, ó. Vamos lá. Um gráfico de barras agrupado, gente, agrupado vem de quê? De grupo. Grupo, o que é? Junção. Compara diferentes pontos de dados em uma categoria.
O objetivo da criação de um gráfico de barras agrupado é visualizar e analisar a relação entre diversas variáveis ou pontos de dados com características semelhantes. Isso serve para mostrar uma comparação entre diferentes variáveis. Então, qual que é a função do gráfico de barras agrupado? Lembra lá? Grupo. Então, para que é comparar? Aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Vendas do leste da Ásia. Olha só. Esse gráfico, ele tá descrito por cores. A cor azul e a cor laranja. Fala que a cor azul é referente às vendas de 2022. E aqui a cor laranja é referente às vendas de 2023. Então, a gente sabe que no período 1, no período 2, no período 3 e no período 4, ou pode ser a equipe 1, a equipe 2, a equipe 3, a equipe 4, ou pode ser, aí depende, a região 1, a região 2, a região 3, a região 4, fala-se que a região 1, em 2022, ela vendeu isso. E em 2023, ela vendeu aquilo. A região 2 e assim por diante, consecutivamente. Então, o que mostra aqui? O crescimento. Olha só, a região 1 em 2022 vendeu um tanto e em 2023 vendeu outro. Então, mostra a progressão dessas equipes ou dessa região. Gráfico de linhas. O gráfico de linhas é adequado principalmente quando você deseja visualizar tendências e movimentos ao longo do tempo, em que os valores da dimensão são uniformemente espaçados como meses, trimestres ou anos fiscais. Gente, esse gráfico de linhas, ele é feito para quê? Adequado para quê? Falou aqui, visualizar uma tendência. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Peso e idade. Um gráfico de linhas, quem aqui é mãe e pai, se vocês pegarem a caderneta de vacinação dos filhos de vocês, vocês vão ver lá que lá tem um gráfico de linha. Quando a gente leva o filho da gente no pediatra, o que ele faz? Por exemplo, aqui em casa eu tenho 2 filhos. O João, que tem 6 anos, e o Lucas, que tem 11. Quando a gente leva eles no pediatra, o que a pediatra dele faz? Ela abre lá a caderneta de vacinação e lá ela vai olhar o gráfico. Por que como ela vai olhar esse gráfico? Ela vai lá e fala assim, João, sobe na balança. Aí o João que sobe na balança, ela anota lá, X peso. Agora vamos ver sua altura. X altura. Lucas, agora é você. X peso. X altura. Com isso, o que ela faz? Ela consegue verificar. Olha, o João com 6 anos, ele está com esse peso e com essa altura. Então, dentro desse gráfico, dentro desses números, que os números não mentem, a probabilidade de quando eles estiverem com 18 anos, eles vão estar com essa altura. Então, o pediatra já consegue ver mais ou menos qual que vai ser a altura deles. Por que isso é importante? Porque, às vezes, tem criança que tem dificuldade de crescimento. Aí, o médico, o que ele faz? Ele já começa a fazer um tratamento para aquele crescimento. Às vezes, tem criança que está obesa. Aí, o médico, o que ele faz? Já começa a fazer um tratamento contra a obesidade. Por quê? Porque é a tendência daquela criança é ir para um determinado patamar. Gráfico de área. Use um gráfico de área para encontrar tendências nos dados ao longo do tempo. Os gráficos de áreas são semelhantes aos gráficos de linhas, mas têm sombreamento abaixo das linhas para mostrar a amplitude da tendência. Qual que é a diferença do gráfico de linha com de área? O de linha, lembra que eu expliquei lá da criança? O médico, a pediatra vai colocar lá, ó, o João com 6 anos tem X peso, X altura. Então, a tendência do João, quando ele tiver com 18 anos, ele terá X altura. Já o gráfico de área, além de calcular a tendência do João com 18 anos, X altura, dentro do intervalo, tá vendo aqui, ó, o intervalo entre o azul e o laranja não tem os números?
ele consegue ver mais ou menos quanto que ele vai estar durante um certo período. Gráfico em pizza. Os gráficos de pizza são uma maneira popular. Viu por que eu falei que quando você tiver dúvida quanto ao que tipo de gráfico usar, lógico, gente, tem situações que tem que usar os outros gráficos, mas a maioria, quase boa parte, você consegue usar o pixel de barra. Por quê? Porque ele é muito popular, é muito fácil de interpretar. Qualquer pessoa consegue interpretar. Então, os gráficos de pixel são uma maneira popular de mostrar como os valores individuais, como números de vendas trimestrais contribuem para o valor total como vendas anuais. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Preferência por filmes, alunos do terceiro ano. Então, dentro da pesquisa, lógico, para chegar nesse número, a professora ou a diretora, ela fez uma pesquisa. Então, dentro lá da pesquisa, falou que os alunos do terceiro ano, em azulzinho, ele 25,7% aderem, gostam mais de filme de comédia. O rosinha, 14,3% gostam mais do filme de romance. O amarelo, 34,3% gosta mais de ação. O roxo, 20% gosta mais de terror. E o laranja, 5,7% gosta mais de drama. Como Roberta chegou a esse cálculo? Ela pegou um grupo de alunos. Supondo que eu vou usar um número aleatório, que ela pegou 100 alunos e distribuiu lá a pesquisa. Aí eles colocaram lá na caixinha, escrevendo lá. Aí dentro dessas pesquisas, ela teve um número e esse número coloca no Excel, o Excel monta esse gráfico. Medidas de tendência central. Moda, a média e a mediana. São conhecidas como medidas de tendências centrais. No estudo de estatística, é bastante comum que elas sejam utilizadas para compreender melhor o comportamento de um conjunto de dados. Em um conjunto de dados, a moda é o valor mais frequente no conjunto, ou seja, que mais repete. Gente, então moda dentro da estatística é o conjunto de valor que mais repete. Por isso que a palavra moda dentro da confecção. Já viu quando eles falam assim, tá na moda usar esse tipo de calça, tá na moda esse corte de cabelo. Por que tá na moda? Porque virou uma tendência frequente. Se virou uma frequência, o que é frequência? Algo que se repete, que ecoa. Então, se virou uma frequência, é moda. Então, dentro da estatística, moda é algo frequente. Então, aqui, ó, fala. Vejam as notas que você tirou na última prova. Como podemos analisá-lo? O Otávio tirou 1 ponto, a Sandra, 2 pontos, a Ana, 2 pontos, Francisco, 3 pontos, Rafael, 3 pontos, a Maria, 4 pontos, a Leda, 4 pontos, o Antônio, 5 pontos, o Roberto, 5 pontos, o Ivan, 5 pontos, a Carla, 6 pontos, o Luiz, 6 pontos, o Davi, 6 pontos, o Edson, 6 pontos, a Raquel, 6 pontos, a Ângela, 7 pontos, o Paulo, 7 pontos, a Nicole, 7 pontos, a Lica, 7 pontos e o Matheus, 9 pontos. Então, dentro aqui desse gráfico aqui, dessa tabela aqui, consegue-se ver a frequência. O que é a frequência? Ó, se fosse para colocar no gráfico, X pessoas, a gente contaria, ó, 1, 2, 3, 4, 4. X4 tiraram 7 pontos, X5 tiraram 5 pontos e assim por diante. Média. O que é a média na estatística? É o resultado da soma de todos os valores do conjunto de dados dividido pelo número de valores. A média, gente. Lembra lá na matemática, quando a gente estuda lá na escola, não ensina a gente a fazer a média? O que é a média dentro da matemática? Esses valores. Qual que foi a média de pontuação aqui nessa prova? Aí ele vai falar, X tirou 1 ponto, X tiraram 2 pontos, e aí no final ele calcula a média.
Mediana é o valor que está no centro do conjunto de dados, quando os valores estão ordenados do menor para o maior. Se o conjunto tiver um número par de elementos, a mediana é a média dos dois números centrais. Então, gente, essa mediana ela é do menor para o maior. Aí você consegue, pegando lá na tabela do menor para o maior, qual que é esse conjunto de pares aí que mais se repete? Essa é a média, então. Se você pegar aqui, ó, qual dentro dessa nota aqui desses alunos, qual que foi o que mais repete? Qual que é a média de pontos, então, da turma? A moda, eu expliquei que é o valor que aparece mais vezes no conjunto de dados, então é o valor mais frequente. Alguma dúvida, gente? Medidas de dispersão. As medidas de dispersão são utilizadas para que possamos saber qual o grau de variação dos nossos dados, pois, afinal, nenhuma medida é de fato exata, já que há diversos fatores que podem influenciar a coleta de dados, como o instrumento utilizado ou a amostra que estamos estudando. Por isso que eu falei aqui, gente. Viu que quando vai lá passar lá os números lá da estatística eleitoral, aí fala lá erro de 2 para menos, 5, fala lá uma média de erro de 5 pontos. Por que eles põem essa média de erro? Porque sabe que a coleta pode ter algum erro. Enquanto tem ser humano, tem erro. Não é que os números erram, mas às vezes quem coletou lá, coletou alguma coisa errada. Por isso que eles põem ponto percentual. Já viu essas pesquisas aí de eleitoral que fala que um candidato vai ganhar e no final ganhou foi outro? Às vezes pode ter sido isso. A amplitude estatística é uma medida que representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. É uma métrica fundamental que fornece uma visão geral da dispersão dos dados e é muito utilizada em áreas como estatística, análise de dados e ciência de dados. Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Gente, variância vem de variar, varia. Lembra que eu acabei de dar o exemplo? Às vezes faz uma pesquisa lá, política, varia de 5 pontos para menos, 5 pontos para mais, 2 pontos para menos, 2 pontos para mais. Então, vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ou às vezes eu falei rápido, não deu para entender? Então, vamos lá, gente. Recapitulando aqui, vamos lá. A gente falou na aula passada, na nossa primeira aula, sobre o que é a estatística. A estatística é uma área da ciência da matemática. Qual que é a função da estatística? A função da estatística é coletar esses dados, organizar esses dados, interpretar esses dados e tomar decisões em cima dessa interpretação. A estatística, hoje, no dia a dia, como eu falei, a gente usa ela para todas as nossas áreas. Todas as áreas da nossa vida a gente está usando. Desde o lançamento de um produto que uma empresa quer lançar, ao medicamento que é fornecido e colocado na indústria farmacêutica para venda, a estatística precisou. Por quê? Porque só se coloca algo à venda, só elabora um produto, só coloca um produto no mercado, porque antes houve uma pesquisa estatística e verificou que aquele produto teria uma aceitação. Uma empresa, ela não vai criar um produto, principalmente empresas de grande porte, elas não vão criar um produto porque elas querem criar. Elas analisaram o mercado, verificaram que o mercado estava sedento daquele produto, verificando que o mercado tinha necessidade daquele produto, ela elabora o produto, coloca ele no mercado e ganha uma fatia. Um exemplo aqui, gente,
de estatística, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar é o sabão em pó Omo. O Omo, por exemplo, o Omo tem um X valor. Só que, não sei se vocês sabem, eu acredito que muitos sabem aqui, que o Omo ele é fabricado pela Unilever. Então, o Omo é um produto dentro do grupo da Unilever. E dentro desse grupo da Unilever, a Unilever fabrica outros produtos. O Tixan, por exemplo. Outros, o Brilhante, por exemplo. Fabrica outros produtos. O Surf, por exemplo. Por quê? Porque na estatística verificou que não é toda a população que consegue comprar o Omo, por exemplo. Então, o que a Unilever fez? Tá, a gente vai fabricar o Omo por um X grupo da população, porém a gente não vai ficar sem vender para o outro grupo. Vamos fabricar um outro produto que a gente pega fatia também. Isso é estatística. Eu falei para vocês aqui sobre a representação gráfica, né? Citei o exemplo dos gráficos de pizza, o de barra, o linear, o de coluna, o agrupado. Falei sobre a importância dessa representação gráfica, que é uma forma de representar fenômenos como físicos, econômicos e sociais, né? E dentro dessa representação, as pessoas responsáveis conseguem tomar as decisões certas, cabíveis. Gráficos são representações visuais de dados numéricos, como eu acabei de falar, gráficos de barras, de pizzas, linhas, colunas, pontos, setor e entre outros. Falei aqui para vocês, trouxe o gráfico de barras, trouxe o exemplo aqui da taxa de mortalidade. Ai, gente, desculpa, peraí. Trouxe aqui o exemplo da taxa de mortalidade para vocês aqui. Verificando aqui dentro desse gráfico, dá para verificar que a taxa de mortalidade na região Nordeste é maior do que as outras regiões e a taxa de mortalidade na região Sul é menor que nas outras regiões. O gráfico de barra agrupado, qual é a função? Grupos, junção. Então, é comparar. Aqui eu trouxe um exemplo aqui da vendas do leste da Ásia. Então, na região 1, verificou-se que no ano de 2022 vendeu X e no ano 2023 Y, e assim por diante. Então, consegue fazer uma comparação. O gráfico agrupado é como se você queira comparar. Supondo, eu quero comparar as vendas trimestrais, quero comparar a venda mensal. Então, no mês passado foi X, nesse mês é Y. Então, você consegue fazer uma comparação. Teve crescimento ou não teve? Por que é importante esse gráfico? Porque através, nesse exemplo das vendas aqui, a empresa consegue verificar. A gente vai continuar injetando aí no marketing, ou o dinheiro que a gente está injetando no marketing não está trazendo o retorno desejado. Viu a importância do gráfico, da estatística? O gráfico de linha. Eu trouxe exemplo aqui para vocês da carteira de vacinação. Se você pega a carteira de vacinação de uma criança, você consegue ver lá que tem um gráfico, que o pediatra ele faz um gráfico de linha, que ele verifica lá como que está a saúde dessa criança. Com X ano, ela está com X peso, com X altura. Então, ela está dentro dessa linha normal aqui. Não, ela está fugindo dessa linha normal. A gente precisa entrar com medicamento, entrar com tratamento, e assim por diante. Gráfico diário, ele é quase a mesma coisa do gráfico de linha, mas a diferença é que dentro da intermediação, vocês verem aqui, ó, do azulzinho ao laranja, tem os números. Então, ele consegue verificar como que está essa proximidade. Esse gráfico de pizza aqui fala, né, que é um gráfico mais comum, né, mais popular. Tanto que eu falei para vocês, se vocês tiverem dúvida aí no local de trabalho sobre um gráfico utilizar, utilize o de barra de pizza, que é um gráfico muito tranquilo de ser utilizado e interpretado. Aqui fala sobre um exemplo que a escola fez uma pesquisa sobre a preferência de filmes, né? Então, fala que X 25,7, gostou da comédia, alguns da romance, ação, terror e drama. Falei as médias e as tendências, né, que você consegue verificar aqui no exemplo da sala de aula. Qual que é a tendência? Qual que é a moda? O que é a moda? A moda, dentro da estatística, é o que é frequente.
Então, o que foi a frequência aqui de notas? Como que foi? A média de notas dessa turma? Como que foi? Gente, alguma dúvida? Eu vou abrir a câmera aqui, só um minuto. Gente, peraí. Gente, alguma dúvida? Deu para entender? Vou dar isso como sim, então. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem pedir à Júlia. Obrigada, Laura. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode pedir à Júlia para mandar alguma mensagem para a gente. Se ficou algo que não deu para entender, às vezes eu posso ter falado muito rápido, ou às vezes eu posso ter utilizado algum exemplo que eu pensei que vocês estariam entendendo, ou às vezes confundiu, não deu para entender. Pode chamar a gente, chama a Júlia aí, a Júlia manda para a gente, e a gente vê uma forma de estar explicando, eu gravo um áudio para vocês estarem entendendo, tá? Mas eu espero que eu tenha... obrigada, Gabriele, obrigada, tá? Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês com essa aula de hoje. Espero que eu tenha trago um pouquinho aí para o nosso dia a dia sobre a questão da estatística, sobre a importância da estatística. Como eu falei na aula inicialmente, essas matérias, contabilidade, estatística, às vezes tem algumas linguagens, uma linguagem muito didática, muito específica para a matéria, pode fazer com que a gente tenha uma certa repulsa pela matéria. Mas quando a gente coloca isso voltado para o nosso dia a dia, porque a intenção aqui não é formar um estatístico, não é formar um economista, porque isso tem a sua disciplina, tem a formação adequada. Mas quando a gente traz isso para o dia a dia, eu acho que fica muito mais fácil de assimilar, muito mais fácil de entender, muito mais fácil de digerir. Como eu trouxe o exemplo para vocês da carteira de vacinação de uma criança, se vocês tiverem curiosidade, olha lá, se a pediatra colocou, traçou a linha linear, você consegue verificar por que ela traçou aquela linha linear, para ela verificar se aquela criança está com um peso normal, se aquela criança está com uma altura normal, está fora da altura, está fora do peso, precisa de um tratamento, não, está legal, precisa de uma vitamina. Falei sobre vocês aí, sobre os gráficos de barras, sobre a importância do gráfico de barra, você consegue verificar. Supondo que você tem aí uma equipe dentro da empresa, na área de vendas, são aí 5 vendedores, então você consegue verificar, olha, a Roberta vendeu mais do que fulana, porque você consegue colocar no gráfico a média. Isso é muito legal, porque se você é um supervisor, se você é um gerente dentro da empresa, e aí você está o exemplo como vendas, você tem 5 vendedores, você vai fazer uma reunião do início do mês, para explanar, para passar para eles como que foi as vendas do mês anterior, você coloca no gráfico de barras, gente, fica tão legal de entender, fica tão mais motivado da equipe trabalhar, você coloca no gráfico e verifica, ó, você vendeu mais, o fulano vendeu mais, o fulano vendeu pouco, vamos melhorar, o que você precisa de ajuda, como que a gente pode te ajudar para melhorar essas vendas suas. Agora, imagine se você faz uma reunião trimestral com a sua equipe, então você consegue fazer o quê? Como que você utiliza numa reunião trimestral? O gráfico agrupado. Lembra do grupado? Junção. O que é a função do gráfico agrupado? Você o que fazer? Comparação. Então, você consegue, se você é meu supervisor, eu sou supervisora da Roberta. Você fala, Roberta, olha, no mês de julho você vendeu tanto, no mês de agosto você vendeu Y, e no mês de setembro você vendeu X, por exemplo. Z, por exemplo. Então, Roberto, trimestralmente você teve uma queda nesse mês. O que aconteceu? O que a gente pode te ajudar? Qual que está sendo sua dificuldade aqui no produto? E assim por diante. Isso as empresas fazem isso. Isso a gente faz no nosso dia a dia. Todo momento nós estamos trabalhando com gráfico. Desde o alimento que a gente compra no supermercado, ele precisou de uma estatística para ele estar lá na gôndola. Desde o medicamento que a gente compra, ele precisou de uma estatística. De tudo aquilo que a gente faz. A roupa que a gente usa precisou de uma estatística. Nenhuma empresa, porque a empresa foi feita para quê? Para dar lucro. Nenhuma empresa lança um produto no mercado porque o dono acordou, despertou e foi
e quis investir milhões. Lógico que ele pode até ter acordado e despertado com uma ideia, mas antes de pôr ela em ação, ele utilizou de dados para verificar se o dinheiro dele vai ter lucratividade ou não, vai ter prejuízo ou vai ter lucro. Ok, gente? Então, assim, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a semana, o restinho de semana de vocês, tudo de bom, sucesso aí na caminhada. Beijos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Laura. Beijão.